Olá, sejam todos muito bem-vindos. É com enorme prazer que trazemos ao ar o primeiro CLIGED Cash. Vamos trazer aqui várias informações importantes da área da saúde para ajudar você que está aí do outro lado, porque temos consciência de que informação correta é fundamental na luta de qualquer tratamento. É uma arma poderosíssima. Eu estou falando aqui de Campos, especialmente da CLIGED, que fica em Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro. E estamos em outubro, além do outubro rosa, né? Além de o alerta que a gente sempre traz em relação ao câncer de mama e outras doenças que acabam acometendo as mulheres, nós vamos falar sobre psoríase. No dia 29 de outubro é o Dia Mundial da Psoríase. E embora adultos e crianças tenham esta doença e há muitos e muitos anos, ainda falta muita informação. E é por isso que a gente reuniu um time de peso, 4 especialistas aqui da CLIGED para bater um papo com a gente e esclarecer muitas dúvidas. Eu vou apresentar aqui a vocês agora a doutora Priscila Damião, ela é reumatologista, doutor Luiz Coves, também reumatologista. Temos 2 dermatologistas aqui, a doutora Fernanda Sobral e a doutora Paula Assede. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Como estão? Com o coração cheio de alegria, eu tenho certeza. Muito. Porque trabalhar um assunto tão importante, trazer informação, acho que vocês que lidam direto com pacientes, sentem assim uma sensação muito gostosa, né? De levar essa informação a mais pessoas, alcançar mais pessoas. Eu sempre digo que a informação é o início do tratamento. Quanto mais o paciente entende sobre a sua doença, sabe o que é, mais fácil a gente consegue tratar. Sem dúvida nenhuma. Vou aproveitar então esta deixa para perguntar o que é a psoríase. Muita gente ouve falar, né? Mas quem não tem exatamente ou não vê tão de perto, sabe exatamente o que é esta doença. Então, a psoríase é uma doença autoimune, no qual a gente tem uma lesão, né, lesões de pele, tem diversas lesões, e aí eu vou deixar minhas amigas dermatologistas depois descreverem um pouco mais sobre isso. E além da lesão da pele, né, então esse é um tema que a gente está levantando a bola, porque a psoríase é além da pele, a gente tem outras manifestações, como dor articular, dor na coluna, lesões oculares, então, né? Não é só um machucadinho na pele, digamos assim? Não é só um machucadinho na pele. E hoje a gente tem alguns estudos que mostram que até alterações de depressão, de ansiedade, estão correlacionados à psoríase. Não só pela lesão em si que leva esse estigma, né? E eu vou deixar as meninas falarem sobre isso, mas também toda essa parte imunomediada que a doença traz também. Agora, doutor Luiz Cloves, a psoríase, ela vem por si só ou ela vem através de outras doenças? Então, eu acho que esse conceito de psoríase, a pele, quer dizer, a psoríase é uma doença predominantemente da pele. Eu acho que as nossas dermatologistas têm que passar essa mensagem aí bem prática, mas como a doutora Priscila falou, um problema sistêmico da psoríase, quer dizer, um problema que não envolve só a pele, mas as articulações, eventualmente o olho, esse conjunto todo faz com que a psoríase seja uma doença que não só além da pele, mas esse conjunto todo nos leva a ter uma preocupação muito grande e muito maior com a psoríase. Então, é importante que as nossas colegas dermatologistas façam até classifiquem melhor essa psoríase para a população entender. São várias formas de psoríase. Doutora Fernanda, então, por favor, começando com você, a psoríase, então, ela se apresenta na pele, mas antes disso, é possível identificar que há algo de errado, que a psoríase está chegando ali? Sim, normalmente o diagnóstico é feito pelo dermatologista porque classicamente uma lesão que a gente está vendo a nossa pele, né? Então você vê aquela lesão aparecendo ali, você se incomoda com aquilo. O acometimento quando começa pela articulação, que também pode acontecer em casos, né, mais raros, mas pode acontecer,
ele demora a se instalar, você começa a sentir aquela dorzinha, você não relaciona, você acha que você fez um esforço, você acha que você está com sobrepeso, que é idoso e que aquela dorzinha é normal e não vai investigar muito bem aquilo. E aí quando é na pele, a gente está vendo aquilo te incomoda, né? Você acaba sentindo diferente das outras pessoas, isso traz também um olhar diferenciado, as pessoas começam a te perguntar, né? Existe muito esse estigma sobre a psoríase, ter aquele medo de se contagiar, né? Sim. Importantíssimo a gente falar sobre isso, porque a psoríase é uma doença não contagiosa, então você pode abraçar, beijar, dormir junto, agarrar, e você não vai pegar psoríase, né? Que por tanto tempo a gente vê o contrário, né? Exatamente. E os pacientes sofrem muito por isso. E aí é isso, né? Vai acabar influenciando na parte psicológica, emocional desse paciente. Por isso a gente vê tanto quadro de depressão, inclusive de suicídio. A gente vê, né, um nível muito mais alto nos pacientes de psoríase. Além da doença ser uma doença inflamatória. Então, é uma doença que também vai alimentar esse quadro psicológico, né, emocional, de depressão, pelo processo inflamatório. Então, são fatores que vão se juntar aí para o agravo da doença psiquiátrica, né? Ou seja, é mais sério do que a gente imaginava. Muito mais sério. E hoje, com os estudos, com o avanço da medicina, a gente tem visto também o acometimento da parte cardiovascular, da obesidade relacionada, né? Então, da doença ser multissistêmica mesmo. A gente vê acometimento de vários órgãos no paciente, mas normalmente a porta de entrada desse diagnóstico vai ser pelo dermatologista, porque o paciente está vendo ali as lesões. E aí quando não melhora, muitas vezes o paciente não melhora porque ele não trata o conjunto. É só a pele, mas ele está acima do peso, ele está hipertenso, ele está pré-diabético. Então, dizer a psoríase acaba sendo um alerta de que algo de errado está acontecendo. Tem ácido úrico aumentado. Então, assim, a gente diz que a pele, como o Sobral estava dizendo aí, é o primeiro sinal. Às vezes ele fala, né? A pele fala, né? Às vezes a gente faz diagnóstico pela unha. Então, às vezes o paciente chega no consultório e fala assim: ai, doutor, desculpa, eu não fiz minha unha hoje. Eu falei: ótimo, é aí que eu quero ver, né? E a gente muitas vezes começa por ali, pede pro dermato dar uma olhada e elas olham junto com a gente e diz: não, isso daqui é uma lesão, não é uma lesão de micose, isso sim é uma lesão específica e que tem relação com a articulação, que tem relação com essa síndrome metabólica que a gente fala muito, que, como o Sobral disse, é altamente inflamatória. Esses pacientes são muito inflamados por diversos mecanismos. Obesidade, hipertensão, alergia alimentar, alteração intestinal, alteração na articulação e a alteração na pele. Então, né, é importante esse trabalho multidisciplinar. Agora, doutora Paula, a gente sabe que a psoríase ela acaba alcançando não só adultos, mas crianças também, se manifestando nos dois. Hoje em dia, a gente pode dizer que ela está mais comum na criança, já que existe uma ligação à ansiedade, ao quadro de estresse, e a gente tem visto muito isso na infância e na adolescência. Cada vez mais, né, justamente por essas questões de síndrome metabólica, de ansiedade, a gente tem feito mais diagnósticos aí na infância com relação a anteriormente, há anos atrás. Então, realmente, a gente tem que ficar alerta e não ter esse estigma de que, porque só depois de mais velho que a gente faz o diagnóstico. Não, hoje em dia, não só nós temos esse diagnóstico mais precoce, esse olhar mais atento, como também realmente tem mais crianças tendo a psoríase sendo diagnosticadas. E realmente também tem o tratamento também voltado para elas. Então, hoje nós temos imunobiológicos que depois a gente vai falar melhor posteriormente, que podem ser usados, né, em crianças e que têm excelentes respostas e que também é importante o tratamento precoce. Quanto mais precoce a gente faz esse tratamento, mais a gente bloqueia essa cascata inflamatória e menos a gente deflagra toda essa síndrome metabólica que envolve a psoríase. Então, por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Ou seja, o diagnóstico precoce, o tratamento iniciado o quanto antes e um acompanhamento permanente, porque não tem cura, né? A gente não usa o curar, né? Quantas doenças crônicas como hipertensão, diabetes, a gente fala isso. A gente não tem cura, é óbvio, mas tem tratamento e tem que a gente mais
procura, que é a remissão da doença. O hipertenso também não tem cura. E a gente quer que ele controle a pressão, ou seja, a gente quer que a doença esteja controlada. Na psoríase, como outras doenças reumatológicas, doenças autoimunes, doenças crônicas, a gente não tem cura, mas a gente tem remissão. A gente pode ter uma qualidade de vida, uma vida, eu digo para os pacientes, você pode casar, você pode ter filho, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser, desde que você continue se tratando e tenha uma doença bem controlada. Agora, a gente observa que vocês falam muito sobre doenças autoimunes. O que seria? Explica isso para o pessoal de casa. O que seria exatamente uma doença autoimune? Então, uma doença autoimune, explicando um pouco mais, né, de uma maneira mais clara, nada mais é que quando a gente tem o nosso sistema imunológico atacando as nossas células. E isso, muitas vezes, a gente nasce com o que a gente chama de uma predisposição genética. Uma alteraçãozinha lá no gene que a gente já vem nascendo com ela e por algum motivo a gente diz por um gatilho, e pode ser uma infecção, ou pode ser que a gente estava falando mais cedo, né? Uma alteração intestinal, um quadro mais do estresse pode desenvolver, né? Um pico de estresse faz com que haja esse gatilho, esse desarranjo nesse sistema imunológico e as nossas células de defesa, eu digo, né, os nossos soldadinhos começam a atacar ou as células da articulação, ou as células da pele, ou as células do olho. A gente sabe que esses pacientes que têm psoríase podem ter um acometimento ocular, uma uveíte por inflamação, por alteração imunológica, no intestino, no pulmão. Então, qualquer órgão, a gente pode ter um ataque dessas células nas nossas próprias células. Por isso é autoimune. É o nosso sistema imune nos atacando. Gente, imagina, é como se tivesse um inimigo dentro da gente, né? Mais ou menos. Vamos, cara. É mais ou menos por aí. Mas existe como controlar esses inimigos e a gente sabe que há vários tratamentos no mercado e que as pesquisas estão evoluindo cada vez mais. Estão aí os imunobiológicos, né? Doutor Clóvis, fala um pouquinho pra gente desse imunobiológico que tem vindo aí, fazendo o olhinho dos médicos brilharem. Pois é. Os primeiros biológicos, né, inibidores de uma linha da inflamação, chamado anti-TNF, há mais ou menos 20, 22 anos atrás, nós começamos a usá-la no hospital, isso já tem bastante tempo, está no hospital escolar, Vorovim. Mas é uma coisa fantástica em todas. Mas eu acho que, particularmente na psoríase, que a psoríase é uma doença muito emblemática, quer dizer, a lesão de pele cria aquele estigma muito grande com os pacientes. E quando nós começamos a usar os primeiros TNFs, há 15 anos, 20 anos atrás, eles ainda não usavam, os dermatologistas não usavam, porque nós só podíamos usar nos pacientes que tinham alteração articular. Hoje também nenhum? Não, de 5, 6 anos para cá, isso foi liberado para a pele também. E o que a gente viu naquela época é que a lesão de pele é uma coisa tão fantástica, porque as dores articulares, é um sintoma, mas a pele é uma coisa muito emblemática. E nós tivemos a oportunidade de ver lá no hospital há 15 anos atrás, 18 anos atrás, pacientes assim com uma melhora. E eu brincava com os dermatologistas. Olha, a psoríase foi uma doença muito grave. Até que surgiram os biológicos. E eles não tiveram, nessa ocasião, esse momento que nós tivemos primeiro. E depois eles viram que realmente, e cada dia que você tem remédios mais novos, quer dizer, mecanismo da inflamação mais moderno, inibindo células-alvo para pele, para articulação, para pulmão, em suma. Hoje você tem medicamentos biológicos, alvo dependentes, quer dizer, para células X, Y. Só para dar um exemplo que eu estava dizendo, só para um caso, né? A gente tinha um caso no hospital que a gente até internou pelo ambulatório da Dermato, que era um jovem que morava na praia, que tinha uma psoríase muito grave. Os dermatos, eles classificam a lesão de pele, né, por porcentagem. Ele tinha um PASI, que eles dizem, mais de 90%, ou seja, mais de 90% da pele dele era acometido. Só para você ter uma noção, até a moça que varria lá, ela ficava meio assim, porque era tanta lesão, aquela descamação. Sim.
E aquilo irritava tanto ele, porque, né, se coçava, tinha alguns sintomas assim. E aí, quando a dermato pediu pra gente internar lá na nossa enfermaria, a gente, é um paciente super grave, já usava drogas, metrexato, as drogas iniciais sem uma resposta adequada, e a gente achou melhor iniciar um biológico. E aí, na segunda sessão do biológico, a gente fez uma dose de ataque, um menino muito jovem, a pele dele limpou. E aí, quando ele foi, aí damos alta, ele foi no meu ambulatório, eu falei, e aí, fulano, como o senhor tá hoje? Ele olhou para mim, doutora, a senhora sabe o que é ir de sunga para a praia? Nossa. Eu, tipo assim, né? Não, porque antes eu ia de calça comprida e de blusa de manga comprida. Hoje eu vou de sunga. Então, assim, parece nada, né? Mas Parece nada para quem tem uma vida normal, digamos assim, né? Porque são coisas simples que muitas vezes a gente não dá valor, né? A essas questões do dia a dia, tá tudo tão bem, tudo tão normal, a gente só vai preocupada com o trânsito. E, na verdade, tem pessoas que só querem colocar um short, um biquíni, uma sunga e ir à praia, mas tem um problema de pele que envergonha antes de tudo. E esse é um dos índices que a gente usa hoje em dia, né, para indicar certos tipos de tratamento, né, que a gente chama de índice psicológico. Exatamente, índice de qualidade de vida do paciente. Então, tem paciente que não vai se incomodar com aquilo, mas tem paciente que tem lesões muito menores, né, um PASI às vezes assim, de 20% em áreas mais escondidas, mas que isso limita ele muito. Então, na parte familiar, né, no trabalho, em relação aos estudos, em relação à vida social. Então, dependendo do local onde é a lesão, do tipo de paciente, né? Para mulher, exatamente isso que a gente estava falando. Então, quando é um acometimento nas unhas, né? Você imagina você tentar esconder a sua mão o tempo inteiro, você não conseguir fazer a sua unha. Então, para o homem, às vezes, isso não vai ter o peso que para a mulher tem. Então, a gente faz uma análise desse índice de cada paciente de acordo com o acometimento que ele tem e quanto aquilo incomoda ele. Eu já tive pacientes que me relataram, depois do tratamento, melhorou muito a minha vida, porque eu tinha a sensação que eu me varria todos os dias na minha casa, porque a pele vai descamando, ele tem uma descamação muito intensa e acelerada. Existem pacientes que sentem dor, que sentem coceira, mas não é grande, não é o comum. O comum é as lesões serem maiores, fazerem mais impacto visual, né, do que de queixa mesmo, de dor, de coceira. Mas existe paciente que vai ter essa queixa. E ele se sentia se varrendo todos os dias, porque a casa realmente ficava toda suja. Ele não tinha coragem de botar uma camisa preta, porque a roupa ficava toda, né, com aquela sensação de que estava com caspa, né? E aí vem a orientação de vocês, sejam reumatologistas ou dermatologistas, desse cuidado e dessa indicação a um psicólogo, né? Para que essa pessoa seja emocionalmente tratada para saber lidar com aquilo pro resto da vida dela. Sim. Pegando um pouquinho o gancho da Fernanda, para a gente ter uma noção de como que realmente essa renovação celular é acelerada, em pessoas que não são acometidas pela psoríase, essa renovação celular ocorre em uma média de 21 dias. No indivíduo que tem a psoríase, essa renovação celular é acelerada a ponto de ser entre 5 e 6 dias. Então, é realmente uma descamação, um número de lesão muito intenso. Então, realmente acomete muito e a gente tem que sempre lembrar das áreas especiais, que a gente considera muito na hora de tratar esse paciente. Então, às vezes, ele tem 20% do corpo dele acometido, mas é na mão e o trabalho dele é manual, ou que não seja, tudo que a gente pega, né, com as mãos. Então, isso gera um impacto na qualidade de vida dele muito grande. Então, isso a gente leva muito em conta na hora de tratar esses pacientes. Então, às vezes, a gente não vai fazer só um tratamento tópico, até porque é difícil você ficar aplicando ali nas mãos. Então, realmente, a gente tem que ver o paciente globalmente, não só com números, com percentual de acometimento, mas o quanto aquilo impacta na qualidade de vida deles. E tem vários tipos de lesão de pele, não é isso? É isso, eu ia perguntar também, se a psoríase se apresenta da mesma forma para todas as pessoas, ou se ela é diferente, ou na mesma pessoa ela pode se apresentar de formas diferentes.
Você tem a psoríase vulgar, que a gente chama, que normalmente é em torno de 60% a 70% dos casos, que vai ser uma placa avermelhada, com uma descamação aderida, esbranquiçada, em áreas mais características, como cotovelo, joelho, couro cabeludo. Mas você pode ter psoríase invertida, que vai ser em áreas de dobra, então vai ser diferente das áreas. Você pode ter a psoríase butata, que em vez de lesões muito extensas, você vai ter lesões mais ovalares, pequenas. Você pode ter só psoríase ungueal, então você só tem acometimento das unhas e nada mais. Mas o acometimento das unhas a gente tem que classificar como uma área especial, porque tem muita relação com o acometimento das articulações, principalmente das mãos. Então, tem vários tipos de apresentação, né? Umas que vão te dar alguns sinais de mais acometimento sistêmico, outros que vão ter um quadro de uma resposta um pouco mais rápida. Quando você tem da palmo plantar, por exemplo, que são áreas de difícil tratamento, porque você imagina tratar a sua sola do pé em que você está pisando ali o tempo inteiro, né? Então, são áreas de difícil respostas e de resposta também mais demorada. Então, indica a gente já iniciar um tratamento um pouco mais direcionado. Então, é importante a gente entender quais são os padrões, né? E cada paciente vai ser único. Então, vai ter o paciente que é mais jovem, o paciente que vai ter mais comorbidades. E a gente poder encaixar, graças a Deus, a gente tem visto, né? Desenvolvendo cada vez mais drogas mais modernas, mais direcionadas, com menos efeito colateral, né? Resultados mais rápidos. Muito mais rápidos e o efeito colateral praticamente zero. E aí a gente tem visto isso. E a gente fazer esse trabalho, né, de indicar a droga específica para aquele tipo de paciente. Agora, quando que a gente deve se preocupar com uma lesão que aparece assim, do nada, na pele? Uma pessoa, vamos dizer, que não tem um histórico de nenhuma doença crônica, autoimune, e aí do nada começou uma coceira na palma da mão, ou em cima, ou no braço. Quando que ela deve se preocupar e falar, opa, tem alguma coisa errada aqui? A psoríase é uma doença inflamatória crônica. Então, aquela lesão que começou e que daqui a pouco você sente que ela está melhorando, difícil sem tratamento, ou às vezes porque você passou uma pomadinha, ou porque você hidratou, dificilmente ela vai ser uma psoríase. Ou se for, né, vai ser uma psoríase mais branda, que a gente também pode, tem esse tipo de caso, né? É importante a gente ver a história familiar do paciente também, isso é muito importante. Então, às vezes você tem lesão pequena ali, mas seu pai ou sua mãe ou sua avó tem uma história de psoríase. Então, a psoríase é hereditária? É hereditária, ela tem um fator genético importante. Não quer dizer que todo filho de pai e mãe que está psoríase vai desenvolver, mas ela tem uma chance, né? A chance maior, 50% a mais. A gente, na artrite psoriásica, puxando o gatilho aqui, né, a sardinha para o nosso lado, né, Luiz? Quando a gente vai classificar esses pacientes, o histórico familiar conta, tem uma pontuação importante para a gente. Muitas vezes, o paciente vem com um quadro articular, como a Fernanda estava dizendo, e que não tem lesão de pele, que é mais difícil um diagnóstico, e a gente classifica como uma síndrome reumatoide, mas tem um histórico familiar, um pai, uma irmã com psoríase importante, isso traz esse diagnóstico bem mais forte para a gente. Então é importante esse fator genético no diagnóstico do paciente com psoríase. Só para ilustrar isso, psoríase e às vezes tem uma particularidade muito pontual na psoríase. Às vezes as pequenas situações, unha, eventualmente no dedo, da mão, do pé, ou uma psoríase de couro cabeludo pequenina. Para a gente, curiosamente, essas pequenas psoríases às vezes são que dão maiores comprometimentos articulares. Eu vi um caso agora muito recentemente, foi um caso muito emblemático. Um jovenzinho, 17 anos, com uma artrite. Nós falávamos antes aqui da dificuldade do diagnóstico de algumas doenças autoimunes. Na reumatologia não é diferente. Um jovem, 17 anos, com uma dor em coxa femoral. E está doendo a junta. Vamos procurar o ortopedista. Sim, é a primeira. E aí esse menino levou um ano. O recurso, procurou N ortopedistas. E até que foi procurar um reumatologista. Eu vi que a história dele sugeria muito uma doença autoimune inflamatória. Já mais de um ano. Com dor e inflamação na junta da coxa. Aí eu cheguei para a mãe, ele tem psoríase? Eu perguntei para ele, olhei, a mãe olhou para mim assim, mas por que o senhor perguntou? Essa lesão lembra quem tem psoríase. Ela falou assim, olha, eu tenho, meu pai tem, Nossa. mas ele não tem.
Quando eu fui ver as costas do menino, lesão puntata nas costas, eu falei, olha, ele tem também, e tudo está ligado à psoríase. Talvez se apresentasse nele de forma diferente, né? Pois é, ele não tinha lá no vídeo com o olhar clínico Sim. do reumatologista e eventualmente de um dermatologista. Até porque procurou por causa de dor, né? Exatamente. O que o doutor quer saber da pele se ouvir? Lembra Acontece muito. Depois eu fiz a pergunta para a mãe e esse menino hoje está aqui tratando conosco e está ótimo. E ele ficou 1 ano e meio sem poder andar, muita dor articular, com indicação, inclusive, de fazer uma prótese de coxo femoral. Com 17 anos. Com 17 anos. Ele hoje está aqui 2 anos sem tratamento, quer dizer, não tinha diagnóstico. Ele está aqui conosco já há uns 4 meses e está muito bem. E Evidente que não tem mais lesão de pele, nenhuma. Agora, só, já que eu vou falar com a doutora Paula, complementando o que o senhor falou, toda pessoa, seja adulto ou criança, que tem uma doença autoimune ou com uma artrite idiopática, seja adulta ou juvenil, enfim, ela consequentemente terá psoríase ou não? Não. Ela tem uma probabilidade maior. Quer dizer, Só tiver- tem 12 anos, ela já Alguém não O doente que tem psoríase, ele tem 20, 30% de chance de desenvolver uma doença articular. Mas o doente que tem primariamente uma doença como esse menino, Ah, ótimo essa a colocação. pergunta primeira que eu fiz para a mãe, alguém na família tem psoríase? Ela falou assim, mas por que você não me perguntou isso? Não, porque isso pode estar associado. Eu tenho, a mãe, o pai dela tinha, e eu falei, então, se ele não tem, provavelmente ele vai ter. E ele tinha. Que às vezes a dor articular, que é uma dor inflamatória, aquela dor que a gente acorda com dor, né? Eu digo que parece carro a álcool. Você tem que scanner para pegar. As artrites, a gente tem vários tipos de artrites que acomete o paciente com psoríase, mas uma que chama muita atenção da gente é quando aquele paciente que tem dor, uma artrite de joelho inflamatório, um esporão, muitas tendinites, aquele paciente que tem tendinite em ombro, tendinite em cotovelos, tendinite em calcâneo, tendinite no joelho, bilateral, de uma maneira corriqueira. Isso chama muita atenção da gente. É uma manifestação clássica, né, Luiz? Que a gente lembra muito do paciente com artrite psoriásica. Então, é da nossa investigação perguntar da pele. Mas é muito interessante essa colocação de vocês quanto ao histórico familiar, porque a gente sabe que nem todos os médicos perguntam, né? Quando uma mãe, principalmente, vai com uma criança num consultório, ou de repente uma pessoa mais velha, e dificilmente o médico, às vezes, acaba se limitando muito àquele estado clínico que está sendo apresentado ali, né? Aquela inflamação, mas questionar e investigar o porquê está inflamado, né? O que levou àquela inflamação. Perfeito. Eu acho que faz total diferença. E essa investigação familiar, né, pode ser a chave da grande descoberta. Não, e um detalhe, isso não é uma particularidade só da psoríase, das doenças autoimunes. A reumatologia tem uma gama de doenças autoimunes e elas todas têm essa correlação familiar. Então, sempre que a gente tem um paciente que não tem diagnóstico, essa investigação familiar é muito pertinente e ajuda muito a gente. Com certeza deve ajudar. Muito. Indica o caminho ao diagnóstico. Com certeza. Doutora Calma, queria falar? Não, era justamente esse paralelo que a Priscila fez em relação à artrite e artrose, que a gente fala tanto de artrite e às vezes quem está nos assistindo, né, fica um pouco na dúvida da diferença. Exatamente, porque a artrite é uma origem inflamatória, então realmente é aquele paciente que ele acorda pior. Então, saber diferenciar e caracterizar um pouquinho essa dor, se ela é pior pela manhã, que seria origem inflamatória, ou se ela é pior ao longo do dia e mais para o final do dia, que seria origem mecânica. Nossa. Então, geralmente, né, às vezes é um pouco difícil de diferenciar até pelos próprios pacientes, mas a gente sempre pergunta isso, porque seria a artrite de origem inflamatória que estaria relacionado mesmo à psoríase, que seria a artrite psoriásica. Agora, se a gente parar para avaliar os dias de hoje, há tantas coisas que levam, né, a uma possível uma possível inflamação da pele, trazendo a psoríase de forma assim a se colocar de forma até mais evidente, em maior quantidade. E é exatamente isso que eu pergunto a vocês, porque a gente sabe que as pessoas em geral estão mais estressadas, estão muito conectadas com telas, estão distantes do que
a vida de uma forma mais natural. E com isso, obviamente, o organismo sente. Fazendo uma alimentação também mais inflamatória. Muito mais inflamatória, muito industrializado. Estilo de vida em geral. Porque descascando, como dizem, né? Isso tudo influencia muito. Influencia tanto na abertura de um quadro, uma vez que você tem essa predisposição, como também na evolução. Se você já tem esse diagnóstico, você já faz o tratamento. Se você consegue também mudar esses estilos de vida, né? Então, se você consegue colocar na sua rotina ali uma vida mais leve, com menos estresse possível, que é difícil a gente controlar isso, mas você procurar um hobby, procurar uma atividade física, você se atentar ao que você coloca dentro do seu corpo, então fazer escolhas, né, em relação a uma alimentação mais leve, mais natural, menos inflamatória, consequentemente você vai também, né, conseguir essa remissão muito mais fácil, muito mais rápida e se manter também, né, porque é importante isso, a gente consegue uma remissão, mas é importante também o paciente mudar a cabeça e os hábitos para que essa remissão se mantenha. Sim. Senão daqui a pouco você faz outra crise, né? Então é muito interessante isso que você falou, porque esses hábitos, né, de vida, na verdade, de vida mais saudável, não é uma dieta, é uma qualidade de vida, uma alimentação mais saudável, que faz bem para todo mundo e em todas as idades, em qualquer lugar do planeta. Mas em casos de doenças confirmadas como estas, que já trazem a inflamação do organismo de forma natural, a alimentação deve, sim, interferir de forma muito direta, deve ser controlada e acompanhada até por um nutricionista. Exatamente, a gente orienta muito esse paciente que faz esse diagnóstico. Então, ele precisa ter um acompanhamento de um cardiologista para que ele controle também os níveis lipídicos também, né, de uma forma mais dentro dos padrões ali, né, e, inclusive existe um protocolo mais diferenciado, uma vez que o paciente tem a doença psoriásica, ele precisa manter um nível mais baixo, a gente encaminha também para o nutricionista, a gente encaminha para o psiquiatra, se o paciente tem um quadro psicológico emocional, é importante alimentando essa doença. Então, é importante a gente fazer esse atendimento multidisciplinar. A gente encaminha para o reumato, para essa investigação, porque às vezes o paciente não te relata dor articular, porque ele se acostuma, né, com isso. Mas uma vez que a gente começa o tratamento, a gente vê muito isso, o paciente relatando. Doutor, eu falava que eu não tinha dor, mas eu tinha. Eu me acostumei a viver dessa forma. Às vezes se faz uma automedicação, né? Um dos tratamentos é anti-inflamatório. Então, é aquele Torcilax, aquela Nimesul, assim. O corticoide crônico, né? Um nimesulidazinho, que aquilo melhora. É lógico, é o tratamento. Só que você precisa de um acompanhamento e uma avaliação melhor. Então, melhorou, eu esqueci. Eu faço exercício, melhora. Então, que é o tratamento? Então, muitas vezes ele chega no dermato por causa da lesão e não fala da dor articular. E quando a gente vai ver, já tem erosão na coluna, já tem uma anquilose importante na coluna, que traz uma sequela irreversível, muitas vezes. E olha que loucura, né? Às vezes uma manchinha na pele que a gente identifica como um problema, né? Nossa, estou com uma mancha, uma psoríase na pele. E aí pode ser simplesmente a salvação, porque você pode estar com um problema muito maior e ela vai ser a sua luz amarela no meio desse contexto todo. Você nunca parou para olhar para dentro, né? E ali ela apareceu como se fosse realmente um resgate. Ei, vem cá, trata desse método. Vamos ver o que está acontecendo. Aí você vai a um dermatologista para ver uma lesão na pele e descobre o que está causando aquela lesão e aí começa um tratamento mais sério. E a intenção dessa campanha que a gente tem feito aqui, né, além de conscientizar a população em geral dos sintomas, das comorbidades da doença, é a gente também convidar os colegas de outras especialidades a também, né, analisar e investigar a pele no geral, né, para a gente entender também que às vezes o paciente vai para o endocrinologista, mas ele pode ter ali uma placa que está aqui no cotovelo e que não vai ser falada na consulta. Mas se o colega médico, né, se atentar nessa análise específica em geral, né, do paciente, no exame físico bem feito, numa história familiar, colher, né, a história do paciente, às vezes a gente pode estar ali com a chave de um quadro de psoríase, com uma doença inflamatória. E é preciso um olhar muito atento. Comprometendo a parte, né,
toda a parte aí de metabólica E realmente que psoríase é uma doença de todas as especialidades. Quando a gente entende isso e quando às vezes o paciente ele pode não ter uma síndrome metabólica, mas a partir do momento que ele tem aquele diagnóstico, ele tem mais chance de desenvolver diabetes, ele tem mais chance de ter hipertensão, de ter eventos isquêmicos, como infarto, como AVC. Então, realmente é um paciente que tem que ter um acompanhamento ali periódico, certinho, não só com reumato, não só com dermato, mas com todas as especialidades. É uma equipe multidisciplinar. Exatamente. São olhares atentos cuidando do todo. E fazendo uma outra observação também sobre o alerta ao uso indiscriminado de corticoide oral, porque os pacientes, às vezes, eles fazem esse uso indiscriminado e vêm pra gente já com um quadro muito extenso. Então, é aquela medicação que quando não é indicada corretamente, quando é usada aí por um período longo, indiscriminado, em altas doses, ela pode não só trazer repercussões metabólicas a longo prazo, como também ela pode ter um rebote da própria doença. Então, às vezes, tem aquela melhora ali inicial, aquela melhora da dor articular, a melhora das lesões, mas depois que encerra o uso, tem aquele rebote ainda pior da doença. fazendo crises cada vez intensas, né? E cada vez mais graves. Mas o corticoide costuma ser indicado para o tratamento da psoríase. Em casos muito específicos. Então tem que ter... Então, realmente tem que ter critério, exatamente. Ok. Doutor Luiz Clóvis, Eu acho até que, aproveitando esse momento em que a pele é a dona da palavra aqui, mas eu acho que até é importante que a gente deixe uma mensagem para a população, porque às vezes você estava artrite, artrose, essas coisas, que a população se confunde muito. E toda vez que vem a gente, doutor, eu tenho artrite, tenho artrose, tenho... Na verdade, eu acho que uma mensagem que a gente tem que falar, nós reumatologistas, que temos essa visão clínica da articulação, quer dizer, todo paciente mais jovem, e quando a gente fala de paciente mais jovem, é abaixo de 40 anos, que tem uma inflamação no joelho, tem uma doença crônica, sem trauma, e o joelho está inflamado, o tornozelo está inflamado. A princípio, essa doença deve ser uma doença clínica, reumatológica. Porque o reumatologista é o clínico das articulações. Essa é a dificuldade que você teve lá naquele momento da sua vida. Sim. É exatamente isso. Só relatando. Da mesma forma que a pele pode ser aquele momento para o diagnóstico da psoríase, essa mensagem eu acho que é importante para a população entender o quanto, às vezes, você retarda um diagnóstico de uma artrite crônica, isso levando a uma destruição da cartilagem. Então, essa mensagem é importante. Muito importante. E aí, como mãe de paciente, eu posso dizer, né, de uma doença autoimune, eu posso dizer que aí eu falo com as mães diretamente, não só com a família, com o pai, vó, todos o responsável por essa criança, mas especialmente a mãe. Considere o que seu filho está dizendo, considere o estado clínico dele. Se você levou um médico, fez até um exame, tirou um raio-x, e o médico falou, não, mãe, não tem nada, mas seu filho está dizendo, mas está doendo, mãe. Considere o que o seu filho está dizendo e busque outra informação, outro profissional, para que você consiga encontrar o diagnóstico, porque o estado clínico, a dor do seu filho, vai falar mais alto, vai ser soberana com certeza. E eu falo isso como mãe. Sem dúvida. O quadro articular, eu não estou falando exatamente nem da psoríase, estou pegando esse gancho aqui para falar exatamente dessa gama de doenças. Inclusive, essa artrite pode ser em criança também, que a gente acha que é só doença de pessoas mais velhas, não é? Quando a gente fala um número enorme de doenças autoimunes que se manifestam na articulação, que nós, reumatologistas, exatamente estamos vendo esse momento. E hoje, com o avanço da imagem, a ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, com métodos muito mais modernos, nos beneficia muito para esse diagnóstico. Então, jovem, menos de 40 anos, tem uma doença que não teve trauma, está doendo, está inflamado. Mais de 6 semanas. Mais de 6 semanas, isso deve ser considerado uma doença clínica inflamatória. Às vezes não tem inchado, mas dói só na borda. Exatamente. Isso deve ter diagnóstico clínico do reumatologista. E no caso infantil, por exemplo, movimentos que seriam normais numa criança, correr, subir no sofá, brincar de bola. Se ele tem dificuldade disso, ou às vezes o segurar, e aí eu falo até pela minha filha, ela tem artrite idiopática juvenil identificada, diagnosticada por esses 2 médicos aqui, doutor Luiz Clóvis, a doutora Priscila que acompanha,
Mas eu segurava a mão da minha filha, da Marina, para atravessar a rua e ela falava, ai mãe, ai minha mão. Aí eu falava, mas filha, mamãe não apertou, não puxou. Ela, mas está doendo. Então, eu considerava isso. Eu olhei, levei ao médico, fiz raio-x, a gente buscou vários médicos, tá? E não se chegava a um diagnóstico. Ela foi internada, ficou 10 dias sem andar. Me disseram apenas que era a sinovite, que é a inflamação, né, da articulação, e nesse caso era sinovite nos 2 quadris, o que me falaram apenas é que era uma coisa rara, né, normalmente acontece em um, depois em outro, e ela estava com vários pontos de inflamação nos 2 quadris, sem conseguir andar, mas eu saí do hospital apenas com o diagnóstico de sinovite, ou seja, uma inflamação, mas o que causou aquela inflamação numa criança que não caiu, que não bateu a perna, o quadril, que não tinha roxo, que não tinha o osso machucado. Então, esse diagnóstico, esse olhar e a busca por um profissional sério que possa te realmente colocar você, sua filha, num caminho para que você possa tratar isso, faz toda a diferença entre, por exemplo, simplesmente limitar a movimentação do seu filho, sabe? A movimentação do abrir as mãos, do esticar os braços. Então, o olhar da mãe, primeiramente, que cuida muito do filho, dos pais, e um profissional qualificado vão fazer completamente diferença na vida dessa criança, dessa pessoa. Eu uso uma palavra, sinovite, inflamação da sinóvia, da cápsula que envolve a articulação. Esse termo, todo paciente que tem uma sinovite crônica, passado 6 semanas, como a doutora Priscila falou, isso tem que ser investigado, tem que ter uma causa para ela. Não pode ser entendido como uma sinovite só. Sim. E é isso. O reumatologista vai tentar esse diagnóstico, que às vezes não é muito simples. Não é. Às vezes é um pouco demorado, mas essa é a pesquisa e que a gente não sabe na primeira consulta, né? E não é o exame que você consegue definir por uma radiografia. Você vai definir por um exame ou uma ressonância magnética, uma ultrassonografia. Uma investigação familiar. Uma investigação familiar. É isso, correto. Psoríase, né, mostrando pra gente como é importante a investigação, a pergunta sobre o pai, o irmão. Então, isso é o mais importante. Porque, às vezes o paciente já chega com aquele monte de exame e a gente fala, não, calma, eu quero ouvir, né? A gente precisa ouvir. E, então, isso é muito importante. Como vocês falam da unha, eu observei que todos vocês falaram da unha. E eu me lembro muito que é comum já ver e ouvir muitas mulheres falando, minha unha é o detergente. Uma unha constantemente inflamada, uma unha que chega a ficar estranha, com uma textura diferente. É um sinal de perigo. Normalmente, assim, a gente aqui o nosso bate-papo deu uma invertida, né? Elas falam da articulação, mas passou da pé. Só pra gente lembrar, mas normalmente... Calma aqui. Medo. Assim, deixou a gente bem uma saia justa, né? Falando de algo que... Mas a gente vê junto, então, normalmente a gente diz que quando a gente tem um acometimento de mais de uma unha, né? Muitas vezes são 3 de um lado, 2 de outro, no pé. Aquela micose que não cura nunca, né? Que tem que usar aquela coisa ali na unha do... Coisinha na mão e no pé, que nunca melhora a meia, também pode ser psoríase para implantar as forças. Não, e aí tem um detalhe, às vezes você tem uma artrite de joelho e tem uma micose no dedão, no primeiro dedo lá, há 20 anos, tratando como micose, e está com uma artrite de joelho. Aí você, mas tem nada na unha? Tem. Tem essa micose aqui, quando você vai ver aquela micose é psoríase. E aquele joelho está inchado, é da psoríase. Então, doutora Priscila, tá certo. Vocês tratam o paciente no tom todo. De forma individual, não tem problema. Mas assim, as perguntas dermatológicas vieram para a gente, para o nosso lado, e as perguntas reumatológicas. Eu acho que é boa mensagem até para essa reunião que nós vamos ter aqui, vocês vão estar assistindo, é o quanto a evolução da terapia para esses pacientes. Hoje a psoríase, apesar de todo esse martírio que já foi, mas hoje os remédios são fantásticos e elas, dermatologistas, têm acesso a todos esses medicamentos hoje. Então, muitos pacientes que estão hoje, que têm psoríase e não estão tendo a disponibilidade de usar um remédio desse, moderno, e o SUS disponibiliza também essa terapia. A grande maioria deles são... pelo SUS. E são respostas assim fantásticas. Eu brincava com eles, psoríase foi uma doença complicada.
realmente, com o advento desses remédios, houve uma evolução terapêutica absurda. Tanto na... Mas vamos puxar a sardinha aqui para dermato, né? Porque a gente consegue uma resposta muito melhor do que vocês. Depende se a gente tiver um paciente assim, bem juntinho com a gente, né? Perdendo as vezes, como chegou esse paciente. Depende que a gente chegou Um também. doente que tem um diagnóstico retardado, quer dizer, demorado, de uma artrite psoriásica, a lesão articular da psoríase é mais grave do que das outras doenças autoimunes. Somente a artrite reumatoide, que a gente vê muito. A psoríase tem uma lesão articular extremamente grave. E se for diagnosticado tardiamente, você Pode ser irreversível, né? é irreversível. A importância do diagnóstico Diagnóstico precoce, precoce. da diminuição, quanto mais cedo daquela cascata inflamatória, a expectativa de vida, assim, a sobrevida, a qualidade de vida desse paciente muda drasticamente. Que eu acho que às vezes as pessoas cada vez mais procuram aí informações com profissionais não médicos, abrem mão aí do TikTok, de outras redes sociais, e eu acho que isso aqui que a gente está fazendo, reunindo profissionais qualificados que realmente estudaram para tratar a doença, é muito importante, a gente tem que propagar cada vez mais. Divulgar, né? Cada vez mais informação. E um dado importante também que a gente tem na psoríase é que aquele paciente, né, de longa data, a gente vê em alguns estudos já comprovados isso, que ele tem em torno de menos 6 anos de vida do que um paciente que não tem psoríase, de acordo, né, com as comorbidades. Então, isso já foi comprovado. Então, quanto antes você começa o seu tratamento, né, você está pensando na sua longevidade, você está pensando na sua qualidade de vida, né, e na sua família em geral, nos seus filhos, nos seus pais, né? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade incrível da gente trazer informação correta, informação oficial, eu costumo falar isso, né? A gente pode ouvir várias informações, mas na hora de colocar em prática, busque um veículo oficial, busque quem estudou para aquilo, quem vai te trazer uma informação que é real, que vai fazer diferença, tá? Porque se você seguir muita coisa que tem aí na internet, só o achismo, ouviu falar, ouviu no Google, né? O doutor Google, que muita gente busca informações lá, não é o correto, que pode gerar outros problemas graves. Então, sem dúvida nenhuma, uma iniciativa como esta aqui da Cliged só agrega, só valoriza, acelera muitos diagnósticos. Parabéns a todos vocês pelo trabalho que vocês realizam diariamente aqui em outros consultórios. Obrigada pela sua colaboração. A psoríase vai muito além da pele. Nós já falamos aqui do cardiologista, de não sei quem, do endocrinologista, do dermatologista, do reumatologista. Então, a psoríase é muito além da pele, é complexa e, como a doutora Fernanda falou, pode ter uns 6 anos a menos de sobrevida do paciente. Então, é uma doença que tem que ser muito valorizada e muito bem conduzida terapeuticamente falando. E psoríase tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. Tem remoção. Eu gosto de deixar uma mensagem ao longo de todos os anos da faculdade. Nunca diga a um doente que sua doença não tem cura. Sua doença é crônica, ela tem controle, como tem o diabetes, como tem a hipertensão. E a psoríase é uma doença crônica, como todas as nossas doenças. Lúpus, artrite reumatoide. Então, o doente tem que estar engajado, tem que estar adesão a esse tratamento e nunca diga para ele não tem cura. E se não tem cura é quando você não tem remédio para tratar. É isso aí, galera. É verdade. E às vezes a gente fica triste por um medicamento que tem que se tomar para o resto da vida, ficamos assim. Mas se a gente parar para pensar, quantas pessoas estão diante de médicos e não há medicamento que cure ou que alivie aquela dor? É verdade. Então, se a gente parar para pensar desta forma, graças a Deus pelo milagre do tratamento, né? Pela evolução da medicina, dos médicos capacitados. Então, a gente tem que ter aquela história. Dai graças a ti. É verdade. Isso. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Um prazer enorme ter vocês aqui, mercado, qualificados, tão experientes no mercado. Eu agradeço a sua atenção. A gente volta, a gente vai visitar outras Cligedes no estado do Rio de Janeiro. Vamos conversar sobre outras especialidades, trazer muita informação de saúde, conversando com os nossos especialistas Cliged. Fique de olho, acompanhe, espero ter ajudado muito, tá? Até breve. Tchau. Tchau, tchau.